Sabe aquele desejo que te nutre, que te dá uma razão de levantar de manhã e ir para a luta? E pouco importa, né? Quais são os seus obstáculos para realizar o seu desejo? Esse vídeo é a minha percepção sobre a cocriação, né? E a importância do desejo na cocriação. Nas palestras do professor Hélio Couto, ele sempre fala o desejo, o sentir. Para cocriar tem que sentir, não é só mental. É sentir, é o sentimento que cria. Eu comecei a refletir onde eu estou hoje e de onde eu venho. Aos poucos, eu fui experimentando cada passo importante que foi determinante na minha vida. O primeiro passo foi o desejo, realmente. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, meu sonho era aprender a ler. Eu vim de um lugar, do interior da Bahia, né, da roça. A gente trabalhava puxando enxada. Quando eu ia pra roça puxar enxada, eu detestava. Eu achava aquilo um absurdo de eu ter que puxar enxada, porque na minha mente, né, eu não tinha nascido para aquilo. Eu falava, eu nasci para ser outra coisa, mas não puxar enxada, né? Meu sonho era ser doméstica, porque eu ouvia a rádio falando, né, e as pessoas ligando para a rádio, e aí aquelas meninas ligavam, falavam assim, eu sou doméstica, eu sou empregada doméstica. Eu achava aquilo super chique, né? Tipo assim, nossa, doméstica, olha, o nome é bonito. E também outra coisa que minha mãe falava muito, que leitura, fulano, ele é educado, ele tem leitura, ele foi à escola. Aí eu falava, eu quero aprender esse tal de leitura aí, eu quero saber o que é isso, eu quero aprender a ler e escrever também, porque já que, né, quando você aprende leitura, você é inteligente, então eu quero aprender leitura. Aí eu ouvi falar da escola, eu queria ir pra escola, né, eu nem sabia o que era, gente. Nasceu aquele desejo de aprender a ler. Eu só pensava em aprender a ler. Aí eu via, meu pai comprava latas de óleo, aqueles pacotinhos de biscoito maisena, e eu ficava tentando decifrar aquelas letras que pra mim era, tipo assim, quase grego, né? E de repente eu encontrei uma senhora que me ensinou a ler, né, o alfabeto. Ela falou, primeiro, para você aprender a ler, você tem que aprender o ABC. E aí ela escreveu as letras, o alfabeto toda, né? E me deu, falou assim, pratica em casa. Ela me ensinou o som de cada letra e tal. E eu fui. Uma semana depois eu voltei e falei, já sei tudo. Aí ela já me passou outras coisas. E era um desejo que me dominava completamente. Eu só pensava em ler e escrever. Pensava em aprender a ler e a escrever, aprender a ler e escrever. Eu ia lavar prato no rio. Eu não sei se vocês já viram aquele filme O Auto da Compadecida. Eu era igualzinho o Chicó. O Chicó, ele ficava imaginando, né, e contando aquelas histórias na cabeça dele. E aí eu ficava assim, né, igualzinho o Chicó, gente, viajando na maionese. Eu me via lendo livros, né, estudando, escrevendo cartas. Então eu tinha um desejo maior do que eu. Era maior do que tudo. Para mim, aquilo ali era tudo para mim. Eu tinha que aprender a ler e a minha vida ia mudar. Todos os dias eu me dava assim, a obrigação de praticar todos os dias o ABC, toda aquela coisa toda para aprender a ler, né? E meu sonho era sair de casa e trabalhar fora. Então eu queria trabalhar fora. Eu não sabia onde era fora, eu não sabia nada. Eu escolhi gravar esse vídeo porque foi um insight que eu tive, assim, de qual as 3 coisas mais importantes para você cocriar tudo o que você quiser. E que eu criei tudo na minha vida, tanto ruim quanto bom. Vamos deixar bem claro. Então, a primeira coisa, eu tinha um desejo tão grande de aprender a ler e escrever, de obter conhecimento, de ler livros, que nada me impedia de estar todos os dias de manhã sentadinha lá, escondido. Eu falava, eu tenho que aprender pelo menos duas palavras hoje. Eu tenho que aprender 2 palavras por dia. E foi assim que eu me dei conta que eu estava lendo um dia um livro. Pela primeira vez eu peguei um livro e eu comecei a ler. Eu fiquei assim, mas eu tô lendo. Aí um sonho se realizou. Um sonho. Um grande sonho. E o segundo sonho
que se realizou foi de sair de casa para trabalhar de doméstica. Eu fui trabalhar de doméstica aos 11 anos de idade, trabalhar com uma família. E o primeiro dinheiro que eu recebi, né, na época era cruzeiros, eu acho que eu recebi 5 cruzeiros. Gente, eu trabalhava de 5 horas da manhã às 10 horas da noite. Juro pra vocês. O dinheiro que eu ganhei em um mês deu pra comprar um copo e eu mandei de presente pra minha mãe. Assim, gente, aquele copo era como se eu tivesse dado um carro pra minha mãe. Não foi o copo e nem o dinheiro. Foi o fato de eu ter realizado o meu sonho, o sonho da minha vida. Eu tinha 11 anos, né? Pra mim, tipo assim, aquele ali era um sonho da minha vida e eu ia ser doméstica pra vida inteira, né? Ai, a vida é maravilhosa, obrigada. Eu tava, assim, tão feliz. Minha vibração era tão alta que até as vizinhas ficaram assim, nossa, essa felicidade toda por 5 cruzeiros. Isso não é nada, menina, isso não é nada, não dá pra você comprar nada com esse. O que você compra com 5 cruzeiros? Trabalhou um mês pra ganhar 5 cruzeiros. Eu nem me importava com a opinião delas, porque era meu sonho que estava se realizando. Eu tinha aprendido a ler, pronto, né? Chega, né? Eu me comprometi a aprender a ler, a ajudar minha mãe. Em todos os dias, a minha única missão na minha vida era ajudar minha mãe, era tirar minha mãe do sofrimento. Ou seja, né, eu achava que com um copo eu ia tirar minha mãe do sofrimento. Eu achava que eu era uma adulta, porque eu nunca fui criança. A gente não brincava, a gente trabalhava, né, ia pra roça todo dia. E foi lendo o livro do Napoleon Hill que eu tive esse insight, porque ele fala muito do desejo, né? As 3 coisas mais importantes que eu acho, né, na minha percepção, para ser um co-criador consciente mesmo, eu acho assim, a primeira coisa é o desejo, aquele desejo intrínseco de ter alguma coisa, de fazer alguma coisa. A minha vontade de aprender a ler tinha uma missão nisso. Era porque eu queria aprender a ler para ajudar as pessoas que não sabiam ler, né? Que tinha que viajar 12 quilômetros para poder mandar uma carta para o filho que tinha ido embora. Porque essas pessoas não sabiam, então elas iam pedir alguém que tivesse leitura, como dizia minha mãe, para poder escrever a carta para elas. Eu aprendi 3 lições muito importantes com essa lembrança que eu tive essa semana. Para sair de onde eu vim e chegar onde eu tô hoje, as 3 coisas que me trouxeram até aqui, né? Foi o desejo, o comprometimento, ou seja, eu me comprometi, né, de ajudar minha mãe assim que eu aprendesse a ler. E o compartilhar. Porque quando eu comecei a aprender a ler, eu saí correndo falando para todo mundo: olha, vocês querem escrever carta? Eu sei escrever. Quando eu conseguia escrever, né, eu já tinha uns 9, 10 anos. Levou tempo, porque eu fui praticando. Cada frase, né, 2 frases por dia, leva tempo. Mas eu não desisti, apesar de todas as brigas da casa. Eu tinha a minha vida familiar era um pouco complicada. A minha mãe teve 11 filhos, eu sou a 7ª. Antes de mim, ninguém aprendeu a ler, ninguém aprendeu a escrever. Hoje em dia eles sabem, porque eles aprenderam depois de adulto. Eu fui a primeira de todos eles a aprender a escrever e a ler. Eu compartilhava com todo mundo o que eu aprendia. Cada vez que eu aprendia uma coisa nova, eu compartilhava. Eu lia historinhas, eu ia pro rio, eu ficava escrevendo na areia. Eu compartilhava com as borboletas, com a minha amiga imaginária, né? Eu tinha a minha eu 2 e eu 1. Eu 1 sou eu, e a eu 2 é aquela sábia, que sabe tudo. E eu sempre segui a voz dessa minha eu 2, que eu chamava quando era criança. Era o nome que eu dava para minha amiga imaginária, né? Então eu andava com ela para todo lado, puxava enxada juntas, a gente fazia tudo junto, né? Era uma amizade assim incrível. Na minha cabeça eu estava lendo livros em algum lugar do mundo, eu estava viajando em algum lugar, sabe? Eu nem sabia eu não tinha nem noção, a gente não conhecia nenhum carro, eu nunca tinha andado de carro na minha vida. Né? Tremia de medo quando eu vi um carro pela primeira vez, 10 anos. Eu até chorei assim, de emoção quando eu vindo para minha casa, saí do trabalho, cansada. E aqui no Canadá tá começando o outono, né? Então as árvores estão começando a mudar de cor e tá ficando tudo laranjado, vermelho, e aqueles tons, né, bem quentes mesmo, mas eu sei que o frio tá chegando. E observando as árvores, dirigindo, e aí de repente
me bateu assim, eu abri minha janela e me bateu, veio um cheiro, e esse cheiro me lembrou, né? Me lembrou a minha infância. E foi aí que eu falei, olha, eu realizando mais um sonho, que era de dirigir meu carro, de ter minha casa, com meu jardim, no meio do mato, rio. Entrei em casa num sentimento de gratidão tão grande que até meu filho falou: Nossa, mãe, o que você tem? Eu falei: Ai, não sei, filho, eu tô tão feliz, tô tão feliz. Eu falei: Eu sou tão rica, eu sou tanto orgulho de mim. E aí eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês porque eu falei: Gente, eu tenho que compartilhar isso porque às vezes a gente tem tanto medo, né? Eu tinha muito medo antes de pedir a ressonância porque eu morria de medo das catarses. As pessoas sempre relatam, né, os relatos bons, mas tem muito relato bom e também tem aqueles que a gente tem medo, né? E aí eu ficava com medo, né, de pedir a ressonância. Mas o que me ajudou muito foi que antes da ressonância eu tinha feito um curso, que esse curso me levou, né, a expandir muito minha consciência sobre dinheiro, sobre tudo, né, sobre finanças, sobre relacionamento. E isso me ajudou a perder o medo, né? Porque eu morria de medo, gente, assim, eu tinha muito medo mesmo. Vai que vem uma catarse e eu perco tudo de novo. Mas não é nada disso. A gente começa a estudar, né, e a analisar o material. Quando a gente expande um pouco mais, quando a gente pede com aquela consciência de que aquilo que você deseja vai trazer algo, né, vai contribuir para a humanidade também. Esse sempre foi meu objetivo, fazer algo para contribuir com as pessoas, para ajudar outras pessoas, porque quando eu olho para mim, assim, para minha vida hoje, apesar de tudo que eu vivi, eu considero que para mim já é uma vitória. Esse sentimento de gratidão pela vida, por tudo que eu tenho, tem estado bem presente nesses últimos tempos e eu tenho estado também muito presente, né, para tudo que acontece em volta de mim, para tudo que eu tenha conseguido, para todas as minhas vitórias, e eu me felicito. Todos os dias eu tenho me felicitado também. Isso eu nunca fiz na vida. A primeira vez que eu comecei a fazer isso foi agora. Eu nunca me felicitei por nada. E foi nessa parte, nesses. Acho que deve ter durado uns 3 minutos, né? Esse insight que eu tive, esse sentimento que veio assim, e eu dirigindo meu carro, eu falei: Olha, eu realizei, olha onde eu tô. E olhando aquelas árvores, aquela abundância de flor, de folhas todas coloridas, aquelas cores maravilhosas e aquela luz, né, o sol de outono, parecia que eu estava em um cenário, né? E aquilo me encheu de gratidão. E aí eu comecei, aí veio assim, as minhas lembranças da minha mente, né? Eu falei, gente, é incrível, eu co-criei tudo sem me dar conta. Hoje eu tenho tanto conhecimento, eu adquiri tanto conhecimento, tantos livros que eu li, cursos que eu fiz, treinamentos que eu tenho feito com a ressonância, tem ficado assim exponencial. Eu ainda tô meio aqui perdida aqui, né? Eu escrevi, né, as 3 coisas que me ajudaram a chegar onde eu tô. E eu nem percebi que eu tinha chegado onde eu tô. A primeira coisa foi o desejo, o comprometimento e compartilhar. Eu só tenho uma palavra para expressar esse sentimento que eu tô sentindo, assim, é gratidão ao professor Hélio Couto, gratidão ao Novo Pensamento, que foi o curso que eu fiz antes da RH, por todos esses professores que passaram pela minha vida, e gratidão à minha criança, né? A Ju, pequenininha, que um desejo, assim, maior que ela, né? Um sonho, ela conseguiu continuar, ela se comprometeu a fazer algo, não para ela, mas para a mãe e para os vizinhos e para ajudar todo mundo, né? E esse último mês tem sido muito revelador para mim, tanta coisa que tem acontecido na minha vida e eu tenho tido tantos insights que
Eu tô com 3 cadernos de anotação, de insight que eu tenho tido, porque eu não tô dando conta. E como eu trabalho o dia inteiro, né? Eu trabalho manual, eu faço faxina, então eu coloco os áudios no ouvido e aí aqueles insights vão vindo e aí eu morro de vontade de parar para anotar, mas senão eu não acabo nunca, né? Tenho que trabalhar, né? Então tem que parar de ficar escrevendo. E aí à noite eu escrevo, de manhã eu escrevo. O meu filho até ri de mim, porque eu tenho cadernos pela casa inteira, livro pela casa inteira. Eu não sei você, mas eu tô amando essa jornada de expansão da consciência, eu tô amando essa clareza, eu tô amando relembrar de onde eu vim, né? E onde eu tô. Quando a gente tem um desejo, aquele desejo do fundo do coração, não existe razão para esse desejo não ser realizado. E se ele for um desejo da sua alma, ele vai se realizar. Não desista. Comprometimento. Compartilhe. E agradeça cada dia, cada vitória que você tem. Eu agradecia por cada letra que eu tinha memorizado. Cada dia, antes de dormir, antes de deitar lá no meu colchãozinho de palha de banana, eu deitava e falava, ai, hoje eu aprendi a letra B. Olha, B, Iá, é Bá. Então eu já tinha 2 letras assim, eu tinha um som, né? Eu tinha uma palavrinha, Bá. Falava, já sei falar Bá, já sei ler Bá. O dia que eu aprendi a ler óleo, que eu entendi que era óleo que estava escrito na lata, gente, eu pulei de alegria. Pulei assim, eu dei um grito de alegria. Se você tem um desejo e você se compromete a realizar esse desejo, porque esse desejo que você tem, esse sonho, ele vai contribuir para alguma pessoa em volta de você, que seja qualquer coisa. Continue, não desista. É muito bom a gente se dar conta. Quando a gente se dá conta, o sentimento é maravilhoso. Então é isso. Um beijo canadense para vocês e até o próximo vídeo.